Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante, sobre o preço do discipulado, né? Quanto que custa para nós servirmos ao Senhor Jesus. Há um custo, há um preço, há um empenho a ser feito, né, irmãos? Mas a recompensa é tremenda, é grandiosa, é gloriosa, né? Vamos orar ao Senhor, vamos pedir que Deus nos dê um tempo assim agradável, um tempo reconfortador, renovador na sua presença, né? Vamos orar a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo e rogamos que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite e que essa meditação que nós faremos na Tua Palavra venha, meu Deus, calar fundo dos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Nesse tempo que a Tua igreja, meu Deus, está sendo privada de uma série de coisas, que o Espírito do Senhor possa se utilizar da nossa vida como um instrumento vivo, meu Pai, para abençoar esse meu amado irmão, essa minha amada irmã, em nome de Jesus. Que assim seja, para seu louvor e para a sua glória. Amém? Deus abençoe, Pai, nossa amada irmã Benedita também, Maria Tereza, todos vocês que estão conosco. Deus seja louvado, né? Aqueles que haverão também de estar conosco, em nome de Jesus. Nós vamos começar meditando nessa noite um texto muito lindo que está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Se você puder abrir a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 25, que fala sobre o preço do discipulado, o preço que nós pagamos para seguir a Jesus, né? Há um custo, há um preço. Aliás, tudo tem preço, né, irmãos? E quanto melhor é aquilo que nós queremos, mais caro custa, né? Quando você entra num supermercado, você vê lá 30, 40 mil itens, às vezes até mais, né? Tem mercados aí, supermercado, tem 70 mil itens lá à disposição, mas só que cada um tem um preço. E quanto melhor a qualidade daquilo que você quiser para você, mais caro aquilo custa, né? Então hoje nós vamos ver o preço do discipulado, o preço que nós temos que estar dispostos a pagar para sermos um discípulo do Senhor Jesus, um seguidor de Jesus Cristo. Seja bem-vinda também a amada irmã Angélica Neto, chegando aí, seja bem-vindo. Nós estamos comentando hoje sobre o preço, o quanto que se paga para servir a Jesus. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Bem-vinda, irmã Fabiana, também. Abre a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14, que nós vamos ler aqui esse texto tão bonito, tão edificante, mas ao mesmo tempo que cobra para nós assim um valor bastante alto, né? Então vamos ler Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25 em diante. Diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhes: Se alguém vier a mim, e não aborrecer seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha só, qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Vou fazer aqui umas pequenas pausas, porque o texto é um pouco longe, né? Bem-vinda, nossa amada irmã Raquel também. Estamos lendo Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25, falando sobre o preço, o alto preço que nós temos que estar dispostos a pagarmos para sermos discípulos de Jesus.
Então Jesus começa dizendo aqui no versículo 25, que nós lemos, versículo 26, versículo 27, ele diz assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Olha bem, Jesus começa a falar sobre o preço do discipulado, sobre o que nós precisamos estar dispostos a abrir mãos para sermos seus discípulos, e ele dá dois exemplos. O primeiro exemplo que ele dá do que ele está falando é sobre uma pessoa que se dispõe a construir alguma coisa. Antes de nós construirmos qualquer coisa, nós fazemos os cálculos de quanto que nós vamos gastar. E o segundo exemplo que ele dá é sobre um rei que vai à guerra, a partir do versículo 31. Vamos ler. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal se degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o montouro, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, amados irmãos, olha só, o que o Senhor Jesus está ensinando para nós? Ele está ensinando para nós que servir a Ele, ser discípulo dEle, tem um custo, e um custo alto, né? Um custo alto. E quem quiser ser seu discípulo, tem que estar disposto a pagar esse preço. Não tem como a pessoa ser discípulo de Jesus, mas não pagar esse preço, né? Você vai lá numa loja, ou você vai numa loja que vende carro, você vê lá um carro bonito, um carro chique, né? Quando você vai ver o preço dele é alto, porque ele é chique, ele é bonito, ele é requintado, né? Ele tem coisas sofisticadas. Então olha só o que Jesus está ensinando para mim, para você. Seja bem-vinda, nossa amada irmã Adélia. Que nós, para servirmos a Ele, para servirmos a Jesus, para nós lá na glória termos o privilégio de sermos coroados, de receber a coroa da glória sobre as nossas vidas, para nós podermos gozar a vida eterna, para nós podermos receber os galardões, para nós tomarmos posse de tudo que a Bíblia diz que está sendo preparado para nós. O próprio Jesus disse que voltaria para o Pai e iria nos preparar lugar, e quando esses lugares estivessem prontos, Ele voltaria para nos buscar. Então olha só, meus amados, isso não vai ser dado de graça para quem quiser, não. Quem tiver disposto a tomar posse, a receber todas essas bênçãos que estão sendo preparadas para nós, tem que estar disposto de pagar um preço hoje. Qual o preço que Jesus exige? Dinheiro? Não. Prata? Não. Ouro? Não. O preço que ele exige, ele explica aqui para nós, é o preço de renúncia. Nós temos que estar dispostos a renunciar à nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que ele estava crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Eu já estou crucificado para o mundo. Então o verdadeiro cristão é aquele que está crucificado juntamente com Cristo. Não foi só o Senhor Jesus que assumiu a cruz, não, irmãos. O cristão também tem que se identificar com a cruz de Cristo,
O símbolo do cristianismo é a cruz. E continua sendo e vai continuar sendo, né? Esse é o evangelho do reino. Hoje em dia nós estamos pregando o evangelho da graça. O evangelho da graça é o evangelho do amor. Deus é amor, Deus te abençoa, Deus te cura, Deus te convida, vinde a mim, eu te aliviarei. Deus só nos promete bênção, só graça, graça, graça. Mas se você for abrir a Bíblia, abrir os evangelhos, você vai ver que Jesus o tempo todo falou no evangelho do reino. O evangelho do reino foi o evangelho que ele pregou. O evangelho do reino é aquele evangelho que Jesus é o rei, é o Senhor, e nós somos os súditos, nós somos os escravos, nós somos os servos, né? Então nós estamos lendo aqui, irmãos, o preço do discipulado, o preço para ser um discípulo do Senhor Jesus. Ele começa dizendo aqui no versículo 25 do capítulo 14 de Lucas: ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhes, olha só, eu consigo imaginar Jesus andando, uma grande multidão andando atrás dele, de repente Jesus vira para trás e começa a falar essas coisas com os seus discípulos. Ele se volta para os seus discípulos e diz assim, se alguém quiser vir após mim, aborreça seu pai, negue seu pai, sua mãe, seus filhos, sua esposa, seus irmãos, suas irmãs, e também a sua própria vida, para que você possa ser meu discípulo. Você fala assim, meu Deus, misericórdia, né? É isso mesmo, pastor? É isso mesmo que Jesus está falando. Evangelho de Cristo, seguir a Jesus, o preço é o preço da renúncia, né? E ele diz então, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Olha só, irmãos, nós temos que estar dispostos a levar a cruz da fidelidade, não é cruz de fardo, cruz de problema, de enfermidade, não, é fidelidade, é adoração, é serviço, né? É essa cruz que nós temos que estar dispostos a levar. E aí Jesus, interessante que ele dá 2 exemplos do que ele está falando. Ele fala assim, quando alguém vai construir alguma coisa, antes de você construir um aumento aí na sua casa, de você construir uma casa nova, de você fazer um prédio, o que você faz? Você faz um orçamento. Eu tenho 10 mil reais. Quanto que eu vou gastar para mim fazer essa construção? Aí eu faço as minhas contas, vou gastar tanto de mão de obra, tanto com isso, tanto aquilo. 10 mil vai dar? 10 mil não vai dar. Essa obra vai ficar em 15 mil, em 18 mil. Então, eu não começo. Ou então vou fazer só uma fase da obra, né? Porque eu não posso começar a obra e depois não ter com o que pagar. Então Jesus cita esse exemplo. Quem é que começa uma construção, começa a edificar uma torre e depois não tem com o que concluir aquela torre? Se alguém fizer isso, ele vai ser mal visto depois, as pessoas vão criticá-lo, vão dizer, esse homem começou a construir uma torre e não tem condições de concluí-la. Jesus está dizendo isso, irmãos, que se nós quisermos seguir a ele, nós temos que parar primeiro e fazer as contas, se nós estamos dispostos a pagar o preço. Olha só, irmãos, nós não pregamos isso nas igrejas, né, irmãos? Nós pregamos um evangelho assim açucarado. Vem para Jesus, Jesus te ama, Jesus quer te curar. Parece que Jesus está assim chorando, implorando para salvar a pessoa. Mas o evangelho bíblico é bem diferente disso, que às vezes nós pregamos nas igrejas. O evangelho bíblico é isso que eu estou lendo aqui, Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25. Jesus está dizendo, você quer me seguir? Então faça as contas. Olha bem o custo que isso vai te custar. Vê se você está disposto a pagar esse preço para me seguir, para ser meu discípulo.
Esse é o primeiro exemplo que ele dá. E ele dá o segundo exemplo ainda dizendo, olha, qual é o rei que tem, vamos supor, 10 mil homens, 10 mil soldados, e o rei que está vindo contra ele tem 20 mil. Antes dele iniciar a batalha, o que ele vai fazer? Ele vai parar e pensar, será que eu com 10 mil soldados tenho condições de enfrentar esse rei que tem 20 mil? Se ele chegar à conclusão que não tem condições, ele vai propor termos de paz, ele vai mandar emissários lá e vai dizer, olha gente, o que você quer? O que você quer? Eu me torno seu escravo, eu pago impostos, vê o que você quer fazer, porque eu não tenho condições de batalhar com você. E Jesus está falando isso, que se nós quisermos sermos discípulos dele, nós temos que fazer contas antes. Nós temos que analisar primeiro se nós estamos ou não dispostos a pagar o alto preço. E ele continua dizendo assim, irmãos, assim pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Olha só por que nós temos que abrir a Bíblia, irmãos. Nós, às vezes, com a Bíblia fechada, nós pensamos que a coisa é de um jeito. Mas quando nós abrimos as Sagradas Escrituras, nós vemos que a coisa é de outro jeito. Esse que é o problema que está acontecendo com a igreja hoje. Por que hoje nós temos uma igreja fraca, uma igreja que não dá testemunho de Cristo, uma igreja sem força para mudar o mundo, para mudar a sua sociedade? Por quê? Porque a igreja não está ouvindo a verdade, não está ouvindo a verdadeira palavra de Deus, não está ouvindo o evangelho do reino. As Bíblias estão fechadas e os pastores têm uma grande responsabilidade, têm uma grande culpa nisso aí. Os pastores não têm pregado o evangelho, não têm ensinado, porque pregar o evangelho, pregar isso aqui que eu estou falando, não enche a igreja. E não enchendo a igreja, os dízimos são poucos, as ofertas são poucos, né? E infelizmente, uma grande parte dos pastores hoje estão querendo ver suas igrejas cheias, para que lá na tesouraria tenha muitos recursos, tenha muito dinheiro, para eles poderem gastar e viverem assim, da forma mais sobeja possível. Mas, irmãos, o evangelho de Cristo é diferente do que nós estamos vendo isso aí. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. Do versículo 25 até o versículo 35, apenas 10 versículos, nós encontramos uma mensagem totalmente diferente da mensagem que nós temos ouvido hoje na maioria dos púlpitos, né? Na maioria dos púlpitos nós temos ouvido o evangelho água com açúcar. Jesus cura, Jesus abençoa, Jesus liberta, Jesus faz isso, Jesus faz tudo que você... A pessoa é um Deus e Jesus é escravo da pessoa. E Jesus é o servo da pessoa. Não, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, ensina ao contrário. A Bíblia ensina que Jesus é Senhor. Jesus é o Senhor. Nós é quem somos os servos. E a palavra servo quer dizer escravo. Nós é que somos servos. Nós é que temos a posição de servos. Ele é Senhor. Está escrito na palavra de Deus que toda língua confessará, todo joelho se dobrará, todos haveremos de nos dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meus amados, não vamos nos enganar, né? Com o falso evangelho. O apóstolo Paulo diz assim que se alguém pregar um outro evangelho, que seja anátema, que seja considerado uma maldição, né? Então nós temos que estar dispostos a pagar o preço do discipulado. E Jesus termina dizendo: bom é o sal, mas se o sal se degenerar, se o sal perder o seu sabor, para nada ele presta. Ou seja, uma igreja que não mantenha o temor de Deus, que não mantenha o sabor de Cristo, que não mantenha a essência do cristianismo,
Aos olhos do Senhor Jesus, ela não presta para nada, ela é igual um sal, que é bonito, que é branquinho, que é fininho, mas que não salga. O que adianta um sal bonito, fino, claro, mas que não salgue? E Jesus termina dizendo, não presta para nada, nem para a terra, nem para o montouro, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Nós estamos vivendo esse momento estranho aí, de um dia para o outro. Dia 22, 23 de março, de uma hora para outra, decretos foram assinados, as igrejas todas fechadas, todo mundo dentro de casa. Agora, para sair da rua tem que estar de máscara, para entrar em determinado lugar tem que estar usando máscara. Tudo é assim por decreto, de um dia para outro. Assim será esses dias que nós viveremos daqui para frente, irmãos. Os dias finais serão assim. Nós vamos ser açoitados por decretos. De uma hora para outra vem um decreto travando isso, travando aquilo. E se a pessoa não tiver verdadeiramente firme em Cristo, alicerçada em Cristo Jesus, né? Como que vai ser a vida espiritual dela? Porque quem realmente está em Cristo, aconteça o que acontecer, ele está em Jesus Cristo, né? Lógico que nós amamos o templo, amamos a casa de Deus, precisamos da casa de Deus, ela é importante para nós exercitarmos, desenvolvermos a nossa fé, né? É fundamental. Como é gostoso nós estarmos na casa de Deus, a comunhão com os irmãos, isso é maravilhoso, isso é glorioso. Mas a Bíblia ensina para nós, irmãos, que no final dos tempos todas essas coisas vão mudar. E se essas mudanças já estiverem começando a acontecer? Então, quem está firmado em Cristo, quem está verdadeiramente alicerçado em Cristo Jesus, esse dia não vai pegá-lo de surpresa. Agora, aquele cristão, aquela pessoa que está no oba-oba, que está na igreja só atrás de bênção, só atrás de milagres, só atrás de maravilha, não está ali verdadeiramente por Jesus, né? Como é que vai ficar a situação dessa pessoa? Deus tem posto no meu coração, irmãos, uma preocupação muito grande com relação à fé das pessoas, com relação aos visitantes da nossa igreja, né? Já tem um bom tempo que não estão participando de culto. Então, meu amado, é tempo de nós examinarmos a nós mesmos. Domingo agora nós tivemos a ceia do Senhor, né? E ainda meditamos bastante nesse versículo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Examine a sua fé, examine o seu temor a Deus, examine o seu cristianismo, examine o seu discipulado, se autoexamine. Hoje está em voga, né, o autoexame, as mulheres fazem autoexame, os homens fazem autoexame, mas só que as pessoas examinam o seu corpo físico. A palavra de Deus está nos convidando a examinarmos a nossa fé, nossa comunhão com Cristo, nossa comunhão com Deus. Nós estamos verdadeiramente em Cristo, irmãos, verdadeiramente alicerçados. Aconteça o que acontecer, dê o que der, nós estamos firmes na presença do Senhor. É isso que nós precisamos ter e ser para os dias atuais, para os últimos dias da igreja na face da terra. Meu amado, que Deus te abençoe de uma maneira assim muito espetacular. Eu reservei aqui, separei mais outros textos para mim ler lá no Evangelho de Mateus, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade, para não ficar assim uma palavra muito extensa. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus já falou ao seu coração, mostrando para nós que cristianismo verdadeiro, cristianismo bíblico, é bem diferente do cristianismo que nós às vezes ouvimos nas igrejas, que as pessoas pensam que é. E não vá pelo que as pessoas dizem, não vai pelo que as pessoas pensam, vai pelo que a palavra de Deus fala. Porque é a palavra de Deus que é a lâmpada para os nossos pés, que é a luz para o nosso caminho, é ela que é a verdade. Jesus disse assim, na oração de João capítulo 17, Jesus orando ao Pai, Jesus disse: Pai,
santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, né? Então, a palavra de Deus, ela nos santifica, a palavra de Deus, ela nos traz vida eterna, a palavra de Deus, ela traz luz para nós, a palavra de Deus, ela é uma âncora para sustentar a nossa alma. Tudo é a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, meu amado irmão, medite, leia a palavra de Deus. Não fica lá só no Salmo 91, não, né? Já até sabe de qual, Salmo 91, Salmo 46, não. Abra a Bíblia, leia os evangelhos, leia as cartas de Paulo, né? Aproveita que você está tendo um pouco mais de tempo em casa, medite, mastigue. A palavra meditar é o mesmo que mastigar, né? Coma, mastigue a palavra de Deus e deixe o Espírito Santo de Deus edificar você, abençoar você, fortalecer você, para que você seja um cristão forte e possa ajudar outros que estão ao seu redor. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Espírito Santo do Senhor seja servido em nos abençoar e abençoe cada um desses amados irmãos, os membros das igrejas, os visitantes, aqueles, meu Deus, que quem sabe estão em casa, tristes, abatidos, sendo destruídos espiritualmente. Estenda, meu Deus, as suas mãos de poder, as suas mãos de graça, as suas mãos de misericórdias, para alcançar, para abençoar, para fortalecer e para renovar cada uma destas vidas. Que ninguém se perca, meu Pai, mas que todos fiquem firmes e firmados no Senhor. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, o Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre, né? Quero convidar você a se inscrever no nosso canal Pastor Cláudio Rocha. Nós já temos 45 mensagens. Vai lá, tem várias palavras, várias mensagens, várias orações. Medite, ouça, né? Compartilhe com seus contatos. Use essas mensagens para edificar pessoas, para evangelizar. Tá bom, meus irmãos? Deixa lá o seu like, deixa lá os seus comentários. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. E quinta-feira, 8h30 da noite, nós estaremos aqui novamente. Fica na paz, Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua audiência. Em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar ouvindo essa linda mensagem musical.